Uhum. Olá, tudo bom, Maria Isabel? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal no Facebook também. Estamos aqui novamente para trazer informações na área do previdenciário. Boa noite, Fernando, tudo bem? Hoje os assuntos que a gente preparou são novamente casos que a gente tem cuidado no escritório, como a gente trouxe soluções para essas pessoas e talvez esses casos, esses exemplos sejam exemplos que ajudem outras pessoas a se inspirarem e a terem daqui a pouco seus direitos melhor resolvidos, melhor garantidos, né, tendo informações. Um dos primeiros casos que a gente pode trazer hoje, talvez seja interessante abordar, é a questão da alteração possível na lei, expandindo o auxílio emergencial no Senado e ainda pendente um pouco de votação de, de sanção pelo nosso presidente, mas o Senado já está sinalizando com a expansão do benefício do Corona Voucher, como chamaram, auxílio emergencial. Boa noite, pessoal, aqui no Facebook. Tudo bom? Já tem um bom número de pessoas por aqui. O auxílio emergencial, então, foi ampliado no Senado. Tem uma lista maior de categorias profissionais que estão ali abrangidas. A gente está agora falando de pessoas, agricultores familiares, pescadores, trabalhadores das artes e cultura, taxistas, cooperados, catadores, garçons, taxistas, motoristas de aplicativo, entre outros. Tem uma série de profissões que estão ali elencadas, numeradas, vamos dizer assim, na alteração que o Senado colocou, que em resumo dizem o quê? O objetivo desse benefício é para ajudar as pessoas que estão na condição de trabalho informal, né? Então, quem está nessa condição de trabalho informal, que não seja seletista, que não seja funcionário público, enfim, estas pessoas é que tem, é para elas que está direcionado este benefício. Vamos dizer assim, essa enumeração de categorias nada mais é do que exemplificações, não é que não está dizendo que são só estas pessoas, né? Autoriza também que 2 membros do mesmo grupo recebam um auxílio. Antes a gente tinha aquela questão da mãe de família, agora também não estamos mais falando em sexo, estamos falando em pessoas por necessidade. Proíbe a retenção dos bancos, né, desse dinheiro para questões de dívidas. Eles trazem novamente uma questão que vem sendo vetada pela presidência, que é a questão da base do benefício assistencial passar de 1/4 para meio salário mínimo. Essa é uma questão que já vinha antes da reforma da Previdência, já não passou, já está tendo um embate aí, mas provavelmente novamente deve ser vetada, porque isso vai causar uma alteração muito grande no número de beneficiários do benefício assistencial, que esse é um benefício permanente, esse é um benefício que está previsto na legislação e não é em razão dessa situação que estamos vivendo. Inclui também mães de adolescentes, as mães menores de 18 anos, porque até então a lei previa que esse benefício era para as pessoas maiores de 18 anos. Então as mães jovens estariam excluídas por causa da idade e foi criada uma exceção justamente para elas. Não está mais exigindo que os rendimentos de 2018 sejam inferiores àquele valor de 28.600, em torno disso. Né? Em troca disso, está falando nesses rendimentos incidirem para o imposto de renda, se for o caso concreto da pessoa ter imposto a pagar. Olá, doutor Silvio, olá, Carlos Assis, boa noite, pessoal ali no Facebook, que bom tê-los aqui. Podem fazer perguntas, fiquem à vontade, na medida do possível eu vou me organizando e respondendo por aqui todo mundo.
Proíbe a interrupção do pagamento de aposentadorias, pensões, benefícios assistenciais no período da pandemia. Isso também foi trazido, né? Vamos ver se passa sobre isso, mas essa parte é importante para quem é da área do previdenciário sabe. Esse não é um momento para estar cortando benefícios, para as pessoas terem que estar se movimentando em agências, enfim, discutindo benefícios. Então é bem importante que essa alteração permaneça, né? Vamos torcer que fique. Retomam a ideia de conceder também o benefício assistencial para quem tem renda de meio salário mínimo, enfim, isso que eu já toquei nesse assunto. Enfim, foi ontem isso, né? Foi divulgado de certa forma pela mídia, mas não muito, e a gente está aguardando como é que vai se posicionar o presidente da República, o que vai ser vetado, o que vai ser aprovado, e vamos seguindo, né? O coronavírus aí enquanto estamos lidando com ele, lutando contra esse inimigo comum que temos nós seres humanos. Bom, entrando mais no assunto que eu preparei também de casos concretos para hoje, e que é bem pertinente nesse período, o que a gente também está cuidando? Os benefícios por incapacidade estão com as perícias sendo feitas de forma indireta. Já estamos recebendo as exigências, as pessoas que têm benefício por incapacidade protocolado já devem estar recebendo as exigências de juntar o documento médico no pedido administrativo eletrônico do INSS. Qual é uma orientação que eu tenho feito e que espero que dê certo, e que se não der certo, igual lá na frente tem consequências para a gente, como advogados, enfim, tratar melhor o direito dessas pessoas. É importante contextualizar a incapacidade da pessoa para o benefício que a gente está almejando. Vamos voltar. O benefício por incapacidade, ele tem por motivo a incapacidade para o trabalho. Então, assim, eu estou doente e levo um atestado para o INSS para receber um benefício por incapacidade. O ideal é que eu consiga contextualizar que esta doença, que no meu entendimento me incapacita para o meu trabalho, contextualizar isso com o meu trabalho habitual. Então, a gente tem que falar ali de tipo de trabalho, da escolaridade da pessoa, contextualizar tudo isso com aquela incapacidade. Vamos trazer um exemplo, daqui a pouco, que me ocorre agora. Motorista de ônibus que está com problemas psiquiátricos, tratamento psicológico. O seu problema psicológico, em princípio, não seria tão grave, mas, considerando a medicação que ele toma, que essa medicação vai afetar na falta de atenção, vai trazer sonolência, vai trazer, enfim, efeitos colaterais. Este tipo de profissão, motorista de ônibus, que exige atenção constante enquanto está trabalhando, estando com uma medicação dessas, ele não tem condições de trabalhar. E isso tem que ficar evidente quando a gente junta a documentação médica para uma perícia, tanto presencial quanto indireta. Agora, sendo indireta, mais importante ainda, porque ninguém vai estar lá falando e nem perguntando nada, não vai ter perícia direta, já não existia muita conversa nessas perícias, mas enfim, agora com a gente só podendo anexar os documentos, é importante que os documentos falem por nós. E o que eles devem falar por nós para que a gente tenha sucesso nesse benefício? Eles devem vincular a incapacidade que a gente está dizendo em razão daquela doença com o nosso trabalho habitual, o nosso nível de escolaridade e o nosso contexto de vida. E isso a gente consegue fazer anexando nos documentos, daqui a pouco conversando até, se tiver oportunidade, claro, com o médico, para que ele coloque isso no atestado de uma forma mais contextualizada com a vida da pessoa. Então, esse momento agora nos faz refletir sobre a qualidade da documentação médica que a gente está juntando. Um outro ponto também importante e que está também linkado com esse é que a partir da reforma da Previdência, os benefícios por incapacidade têm uma situação de cálculo diferente do que eram antes. As pessoas que estiverem com problema de previdenciário, doença que não seja por acidente de trabalho, elas vão ter um cálculo de benefício diferente, menor,
sendo aposentadas por invalidez. Aconteceu uma coisa na reforma com relação ao cálculo do benefício por incapacidade que a gente tem que assinalar aqui, que ficou meio estranho, mas sim, daqui a pouco vai ter uma nova legislação aí, e provavelmente vai botar os benefícios todos num valor menor. O auxílio-doença permanece com o cálculo que tinha antes, mas a aposentadoria por invalidez decorrente de doença comum entende-se que não é decorrente do trabalho, esta aposentadoria por invalidez, ela vai ser calculada com base em 60% da média de todas as contribuições. E vai aumentar 2% por ano que exceder o necessário para a carência, que é 20 anos. Em resumo, isso quer dizer que se tu te aposentar por invalidez, depois de novembro de 2019, que começou a reforma, o teu cálculo de aposentadoria por invalidez vai ser bem mais baixo do que era o teu auxílio-doença, que é 91% da tua média. Então, se tu tiver com uma doença que não é decorrente do trabalho, tem esse detalhezinho vai fazer muita diferença. Terminou sendo ruim na parte do cálculo da renda, a pessoa se aposentar por invalidez por uma doença que não seja decorrente do trabalho. E isso também é interessante a gente falar, porque quando a doença é decorrente do trabalho, aí a pessoa mantém a média de cálculo, ela vai ganhar 100% da média, ela não tem redutor. Então, voltando, quando a gente está sinalizando para as pessoas começarem a contextualizar a doença com o seu trabalho, eu não estou dizendo que tudo vai ser doença decorrente do trabalho, mas eu estou colocando já desde o início, lá do meu processo administrativo, do meu requerimento, uma sementinha que lá na frente pode ser útil para que eu discuta que essa doença aqui, na verdade, ela é sim decorrente do trabalho de alguma forma, ela tem nexo com esse trabalho e eu poder discutir depois numa revisão para ter um benefício de cálculo melhor. Se eu conseguir demonstrar lá na frente que, por exemplo, aquele motorista que tem um problema de saúde psiquiátrico e vinculou que isso não pode deixá-lo trabalhar, porque ele não tem condições de ter atenção constante, o remédio causa efeito colateral. E se lá na frente a gente também olhar e a origem desse problema, ele for em razão do estresse do trabalho, que enfim, foi ocasionado, a gente tiver como comprovar isso, vamos pensar num exemplo aí, né, que a gente consiga demonstrar. Esta pessoa, em vez de ser aposentado por invalidez com uma renda de 60% da sua média, ela teria direito a uma revisão e ganhar 100%. Isso é uma baita diferença. Isso começa lá no início, quando a gente está começando a instrução do processo administrativo, desde o protocolo do atestado médico. Importante a gente, então, contextualizar e vincular, e saber que o benefício de auxílio-doença, o benefício por incapacidade é direcionado para aquelas pessoas que estão com incapacidade para o trabalho habitual. Não é qualquer doença que vai me gerar um benefício, é uma doença que me impede de trabalhar. Por isso, esse vínculo é sempre importante e lá na frente pode ser mais importante ainda para o cálculo de salário. Um outro assunto vinculado ainda a cálculo, que eu também selecionei para conversar hoje, é sobre as contribuições concomitantes. Tem muitas pessoas que trabalham em mais de um emprego ao mesmo tempo. E essas pessoas que trabalham em mais de um emprego ao mesmo tempo, na hora de se aposentar, elas têm seus benefícios calculados pelo INSS de uma forma que isso não é valorizado. O INSS considera, porque tem um artigo na Lei de Benefícios que ampara ele, considera que deve ser, assim, se eu não tiver os 35 anos na regra antiga, na regra que a gente já tem memorizado, se eu não tiver o tempo necessário para uma aposentadoria nas duas atividades, ou enfim, nas profissões que eu tive na minha vida, essas que eu não cumpri o tempo integral, elas vão entrar de forma proporcional no cálculo e terminam virando em quase nada. O que foi decidido já na justiça há algum tempo, e é interessante a gente trazer aqui para as pessoas saberem que isso está acontecendo, que isso é já definido na justiça, tem jurisprudência tranquila. As aposentadorias concedidas de 2003 para frente, elas devem ter as contribuições somadas. Não deve ser feito o cálculo dessa forma que o INSS fez. Então, se eu trabalhei em um emprego, ou dois, ou três, se eu trabalhei em dois ou três, esses salários devem ser somados para mim.
até, claro, o limite do teto máximo. Isso faz com que um salário de aposentadoria, por exemplo, se eu trabalhar em 3 empregos, trabalhei, né? A vida foi, enfim, vou trabalhar, vou tocar minha vida, vou ganhar dinheiro. Vamos dizer que fosse um salário mínimo em cada um desses empregos. Eu teria uma renda hoje em torno de R$ 3.000, contando os 3 empregos. Para fins de cálculo da Previdência, a Previdência vai te dar uma aposentadoria perto do salário mínimo. E vai fazer uma média que vai ficar perto do salário mínimo. Enquanto que se tu somar, né, tu vai ter um bom período aí, depende de quanto tempo tu ficou trabalhando concomitantemente, tu vai ter um salário de aposentadoria de 3.000 em vez de 1.000 entrando no teu período básico de cálculo. Com isso, tu tem um salário depois majorado em... Vou dar um exemplo aqui concreto de um cliente nosso. Seu Newton era porteiro, ele tinha mais de um emprego, em mais de uma oportunidade na vida dele, ele trabalhou em vários empregos. Isso estava documentado e a carta de concessão dele, no fim, ficou enorme, porque o INSS calculou tudo como atividade secundária. A gente entrou com o processo e ele se aposentou em 2009. O processo já terminou. Mas ele se aposentou em 2009, a gente entrou com o processo, a renda dele inicial era 600 e alguns quebrados. Com a revisão, considerando o cálculo, somando tudo que ele trabalhou, ele passou de 600 para 3.000 e poucos reais. Então, lá em 2009, quando o INSS aposentou esta pessoa com 600 e poucos reais, nesse cálculo que ele fez, considerando as atividades concomitantes de forma proporcional no cálculo, e chegou em 600, a gente entrou com um processo judicial demonstrando que se tu somar as contribuições dele e refletir, então, o que era o padrão econômico de vida que ele teve e o que ele contribuiu também, por consequência, para o INSS, a renda dele deveria ser de 3.000 e pouco, que é o que ele está recebendo hoje, né? Claro, com os reajustes, enfim, mas tu vê a diferença de mais que o dobro no salário de uma pessoa. Agora eu estava revisando um cálculo que a gente está fazendo um estudo, a senhora Maria trabalha como diarista, faxineira, essa parte de limpeza e serviços gerais. Em várias oportunidades da vida dela, ela teve empregos concomitantes e recolheu em todos. O INSS aposentou ela com salário mínimo. A gente recalculou os salários dela, somando, então, as contribuições que foram concomitantes, em vários períodos, e elas refletiram numa renda quase R$ 300 maior do que o salário mínimo que o INSS está concedendo por conta deles. Então, assim, fica a dica para todo mundo, quando tiverem atividades concomitantes, é importante observar que o INSS deva somar esses salários e não considerá-los de forma proporcional no cálculo. Se você tem uma situação de já estar aposentado e verificar que teve situações de contribuições concomitantes, que teve épocas na sua vida que o senhor trabalhou, ou a senhora trabalhou em mais de um emprego ao mesmo tempo, contribuiu de formas diferentes, mas foram concomitantes, isso deve somar e dar uma boa de uma diferença numa renda depois. E se o INSS não reconheceu isso de plano administrativamente, com certeza a gente consegue fazer depois uma discussão na justiça, uma revisão disso e ganhar então essas diferenças, porque já tem jurisprudência, né, o desculpe, a Turma Nacional de Uniformização já fixou um entendimento sobre isso, e nosso tribunal daqui, o TRF4 também, já é tranquilo nesse assunto. E a gente tem tranquilamente feito essas revisões nos escritórios, outros colegas da área previdenciária também, e tem tido êxito. Bom, ninguém tem alguma pergunta para fazer essa noite? Está todo mundo mais tranquilo? Eu ver aqui, Carlos, essa pergunta, eu que não sei aqui. Carlos Assis, meu benefício emergencial não tive resposta positiva. Tive que refazer o cadastro. Pois é, o INSS, a Caixa, enfim, os aplicativos estão bem complicados, mas vamos seguir auxiliando aí, qualquer coisa, a gente tá junto aí na batalha, Carlos. Pedido de prorrogação, Janete está perguntando, pedido de prorrogação por invalidade, como será feito? Sim, quem está em benefício do INSS, benefício por incapacidade, e está em período de que
perícia já teria que estar sendo refeita, essas pessoas têm que fazer o pedido de prorrogação no site e o benefício vai ser prorrogado automaticamente. Essa é a regra, essa é como está prevista na legislação que tem que acontecer. Então, tem que fazer no site, Janete. Se tu tá com dificuldade de saber onde é que entra no site, como é que faz isso, liga para o escritório, a gente explica, não tem problema algum. A gente está ali para isso mesmo. Abraço, Ironia, querida. Boa noite, Wagner. Marques Costa, boa noite, pessoal. Quero saber, o Barroso está perguntando, quero saber da minha aposentadoria, que desde 2010 está com vocês, foi deferida em 2013, enfim. Nossa Senhora, tem um monte de coisa aqui escrita. Deixa eu ver. Tá. Barroso, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o teu contato, a gente conversa pessoalmente, que eu vou ter que olhar o processo, né? A gente não tem como lembrar, assim, agora de memória, mas a gente tem que ver o caso concreto. Aproveitando a questão do Barroso, da demora das coisas no judiciário e a demora dos processos, é muito importante a gente esclarecer sobre isso. A gente participa do programa Boca no Trombone, que dá na Bandeirantes também, sábados de manhã na rádio e domingos na televisão, no Canal 10. As perguntas recorrentes sobre isso, a demora dos processos, o pagamento que está para sair, não sai nunca, como é que fica tudo isso. Nós, advogados, a gente está ali lutando para que os processos terminem de uma vez, é nosso interesse terminar os processos no sentido de encerrar a questão, ganhar, enfim, resolver o problema que o cliente nos trouxe. E às vezes não depende só de nós, né? Depende de uma série de outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. E é importante a gente estar, vamos dizer assim, unidos, né, para fazer com que essa engrenagem toda funcione. Quando acontece, e acontece às vezes de um processo demorar muito e a gente não ter, assim, solução, tem que ver o caso concreto. No caso, se eu tenho já situações de pagamento, é possível que o INSS tenha feito um recurso. Quando o INSS recorre num processo, é claro que daí, dependendo do que o juiz julgou, se ele não antecipou tutela, por exemplo, eu vou ter que aguardar o julgamento do recurso. E a gente não tem como impedir que eles recorram. Está no Código de Processo Civil, está na legislação, então, infelizmente, é um caso que faz esperar. Outras situações que têm feito processos demorarem e as pessoas ficarem muito tempo esperando é a questão de sobrestarem por algum tema que está sendo julgado. Um exemplo agora, as pessoas que trabalham com atividade especial e seguiram trabalhando, agora está em discussão se essas pessoas vão ter ou não direito ao benefício desde a entrada do requerimento ou se vai ter que se afastar da atividade. Todo mundo que está numa situação como essa provavelmente está com seu processo parado na justiça e não tem o que a gente fazer, tem que aguardar. Né? Neuci, cliente perguntando sobre previsão de processo, então assim, tem que perguntar amanhã, aí a gente conversa. Aí tem que olhar o caso concreto, que é isso, como eu estou dizendo. A gente tem situações de processos que são rápidos, tem situações de processos que não são rápidos, e isso não depende só de nós, advogados. Se dependesse, a gente já, quando conversasse com você, já estava resolvendo tudo, né? Mas cada um no seu papel. O nosso papel é ser advogados. Estou aguardando a minha aposentadoria. Será que vai demorar? Então, mesma coisa. Pessoal, essas questões de tempo não tem como responder assim numa live sem a gente olhar o processo. Porque cada processo é um processo e vai depender de tudo que está acontecendo dentro daquele caso, né? Bom, só dando então um fechamento na live agora dos assuntos que a gente abordou aqui. A questão da mudança na legislação do auxílio emergencial, que está ainda aguardando sanção ou veto do presidente sobre algumas partes. A questão da juntada dos documentos médicos para as perícias indiretas, que é importante a gente contextualizar isso com relação ao trabalho que a gente tem, ao nosso contexto de vida, para que isso lá na frente, inclusive, nos ajude a talvez vincular isso com uma doença ocupacional, né? E isso vai gerar diferenças nos salários, dependendo do tipo de benefício que for concedido. E a gente falou também da situação das pessoas que trabalham em mais de um emprego ao mesmo tempo, contribuem de mais de uma forma ao mesmo tempo, e como o INSS deve considerar isso, deve somar e não como eles têm feito normalmente, que é considerar uma atividade
principal e as outras entram só de forma proporcional no cálculo, que termina não interferindo em quase nada. Então, é importante que quem trabalha assim, ou quem já trabalhou assim, está aposentado, está em benefício, que se atente para ver se o INSS somou, se não somou, tem uma revisão a ser feita aí, e é importante a gente cuidar, porque esse tipo de revisão que mexe no cálculo da RMI, ela tem um prazo de 10 anos para entrar. Então, depois que me aposentei, eu tenho 10 anos para entrar com esse tipo de processo de revisão, sob pena de ter decaído o meu direito e eu não ter mais como fazer, tá? Então, gente, um grande abraço. Fico feliz de ver todo mundo aqui. Ainda dá boa noite para todo mundo que entrou. Tem a Dona Irene, a Grace, a Milene, né? Um grande abraço a vocês todos. E uma boa noite a todos. Desejo muita saúde, muita paz de espírito, né? E trazendo informação. O pessoal que entrou em contato por aqui pode entrar em contato com o escritório também amanhã, pode entrar em contato da forma como quiser, pelo celular, pelo Messenger, pelo Instagram, enfim, a gente está com todos os contatos aí à disposição para se comunicar com as pessoas, que é o que a gente melhor vai fazer nessa noite, nesse período de quarentena, é trazer informação e nos comunicar. Então, um grande beijo para todo mundo, né? Estou encerrando aqui, um abração. Doutora, mudou algo na lei para quem já recebe pensão? Ah, mudou sim, Milene. Mudou bastante até. Até vamos fazer o seguinte, na próxima live eu abordo o assunto da pensão. Mudou bastante coisa, tá? Combinados, então, quem quiser saber sobre pensão por morte, o que mudou sobre a pensão, eu vou preparar um assunto sobre isso para a semana que vem, tá? Já está definido.